Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos no quarto dia da nossa jornada com Salmos, em busca de sabedoria e paz. Sabedoria e paz. E para a nossa conversa de hoje, para a nossa reflexão de hoje, eu quero meditar com você no Salmo 34, versículos 12 e 13. Salmo 34, versículos 12 e 13. O tema da nossa conversa de hoje é o poder da língua. O poder da língua. E diz assim a palavra do Senhor: Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? É uma pergunta. E aí vem uma sugestão de resposta. Se você quer ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Se tem uma coisa que nós precisamos prestar atenção e vigiar com constância, é a língua. A língua. Porque da mesma boca, da mesma língua pode sair palavras de bênção ou palavras de maldição. Então, é como eu uso esse instrumento que Deus me deu que vai determinar se eu vou abençoar uma pessoa ou se eu vou amaldiçoar uma pessoa. Se eu vou abençoar a mim mesmo ou se eu vou amaldiçoar a mim mesmo. Porque as minhas palavras, elas afetam as outras pessoas, mas também me afetam. Eu sofro diretamente as consequências das palavras que eu falo, que eu explano, que eu anuncio. Então, precisamos estar atentos a esse instrumento do corpo que é tão poderoso para construir e muito poderoso também, infelizmente, para destruir. E para isso, eu trouxe aqui para você alguns conselhos, baseado nesse texto que acabamos de ler. E eu espero que faça sentido para você e que te ajude na sua jornada de sabedoria e paz. E o primeiro conselho que eu deixei aqui para você é o seguinte: a língua que você domina hoje pode destruir a vida que você quer construir amanhã. A língua que você não domina hoje pode destruir a vida que você quer construir amanhã. Por que eu separei essa frase aqui para a gente começar a nossa conversa, essa primeira aplicação? É porque os nossos relacionamentos, eles são construídos na base das nossas palavras. É claro que também tem as nossas atitudes, mas aqui, dentro do nosso contexto, eu quero sublinhar essa parte das palavras, da língua, da conversa. Os nossos relacionamentos, sejam familiares, relacionamento no ambiente de trabalho, relacionamento no ambiente de escola, faculdade, não importa o ambiente, existem pessoas, existe comunicação. E se existe comunicação, a gente precisa prestar atenção em como que a gente conversa. E é impressionante o número de relacionamentos que são fatalmente atingidos por conta de uma conversa não saudável. Uma língua sem o devido freio, ela prejudica e muito vários relacionamentos. É por isso que se eu não domino a língua hoje, se eu não controlo a minha língua hoje, eu posso estar destruindo alguma coisa que eu queira construir amanhã. Porque muitas vezes, para a gente poder continuar a construção da nossa vida, a gente precisa de outras pessoas. E às vezes você fala algo hoje que afeta essa pessoa de tal maneira que amanhã, quando você precisar dela, essa pessoa não vai estar mais com o coração aberto para poder te ajudar. Então é fundamental que você preste atenção no que você está falando hoje, porque as suas palavras de hoje também podemos fazer essa comparação, né? É como sementes que eu planto hoje para colher amanhã. Então as palavras que eu escolho hoje vão refletir ou vão trazer consequências amanhã.
Então, se eu não domino a minha língua hoje, já estou contribuindo para uma destruição daquilo que eu quero construir amanhã. Então, esse é o primeiro conselho. Preste atenção nas palavras que você profere hoje. Hoje. Porque amanhã você pode colher os frutos dessa palavra, sejam palavras boas ou ruins, você sempre colhe algum resultado do que você fala. Um segundo conselho que eu tenho aqui para você tem a ver com um exemplo, na verdade. É um conselho, mas que eu quero transformar em exemplo. Certa vez eu estava acompanhando um casal que estava na beira do divórcio e que, infelizmente, eles se divorciaram. E o grande problema da relação deste casal eram as mentirinhas. Sublinha essa palavra aí. Mentirinhas. A esposa chegou para mim dizendo assim: Adrian, eu não aguento mais. Já tem anos que a gente convive, eu e meu marido, e ele continua com essas mentirinhas. Então, essas palavras mentirosas, eles chamavam de mentirinhas porque eram coisas pequenininhas que aconteciam ao longo do dia. Então, por exemplo, onde é que você está agora por telefone? Ah, eu estou no supermercado. Mas, na verdade, ele estava em outro lugar e não dizia que estava no supermercado. Coisas desse tipo. Então, com o passar dos anos, a relação ficou tão desgastada, que a esposa não suportou mais. Não suportou mais. E mesmo pedindo ajuda terapêutica, aconselhamento, eles não conseguiram. Não conseguiram. E tudo isso por quê? Porque não vigiaram a língua, em especial o marido. Ele não prestou atenção nas palavras que ele proferia, que eram palavras cheias de mentirinhas. Mentirinhas. E o mais interessante nessa história, interessante aqui é só força de expressão, tá bom? Porque divórcio é traumático, né? Triste. É que algumas pessoas que perguntavam para o casal por que eles haviam se divorciado, e aí o casal respondia, né, o marido respondia, a esposa respondia, porque nossa relação era cheia de probleminhas, cheia de mentirinhas, e a maioria das pessoas dizia assim: mas por isso? É por isso que vocês divorciaram? Não houve nenhuma traição, não houve nenhuma agressão física, verbal, e é por causa das mentirinhas. Ou seja, além principalmente a esposa, né, de estar sofrendo com essas mentirinhas do marido, ela também não foi acolhida por muitas pessoas, porque, socialmente falando, se espera um motivo mais estrondoso, mais barulhento para justificar um divórcio. Só que a língua, ela tem esse poder, um poder de abençoar, mas também de amaldiçoar, de destruir. Pode ser uma destruição imediata, dependendo do que você fala, mas pode ser também uma destruição lenta, como se fosse um cupim na madeira, que você não vê, e de repente um dia você vai abrir a porta com mais força, assim, você vê que a porta está falhando e a madeira da porta já está totalmente comprometida. É isso. A língua, ela tem esse poder de construir e de destruir, e a destruição pode ser imediata ou lenta. Então nós devemos prestar atenção em como que nós estamos usando essa ferramenta que Deus nos deu. Uma outra expressão que merece a nossa atenção para falar sobre esse assunto, que eu separei aqui, é que assim, tem muita gente que fala de forma assim violenta, de forma agressiva. Hoje é muito comum, ainda mais por conta das redes sociais, a gente assiste muita coisa, a gente escuta muita coisa também nas conversas presenciais. É muito comum a gente reproduzir conversas cheias de ódio, palavras cheias de ódio. Palavras não só mentirosas, como o exemplo que eu dei agora desse casal, mas palavras também enraivecidas. E aí, o segundo conselho que eu queria trazer
é que se existe essa onda tão negativa e tão violenta na conversa, nas palavras, nós poderíamos fazer um movimento contrário. Aliás, nós deveríamos fazer um movimento contrário. Sermos propagadores de palavras de bênção e paz. Porque o texto diz que se nós queremos ver dias felizes, nós temos que cuidar da nossa língua e afastar a nossa língua da falsidade. Então, o segundo conselho que eu quero te dar é que você seja um agente que propaga a paz, a alegria, o amor, a graça, a misericórdia através das suas palavras. Que nós possamos ir contra essa maré de ódio e violência, para que a gente consiga diminuir o avanço dessa maldade, o avanço desse ódio. É impressionante como facilmente nós somos seduzidos a falar de maneira odiosa contra as pessoas, quando a gente vai expressar alguma opinião. Isso não acontece só em lugares específicos ou com pessoas específicas. Isso acontece na sociedade como um todo. Se você vai para o aspecto político, para a área política, os políticos, os governadores, os líderes políticos, a falta de cuidado com a fala, a falta de cuidado com as palavras é absurdo. É absurdo. E nós podemos virar esse jogo. E como nós podemos virar esse jogo, Adrian? Sendo propagadores de palavras abençoadoras. Palavras abençoadoras. Por exemplo, elogiar mais, murmurar menos, agradecer mais, reclamar menos. E às vezes eu me deparo com pessoas que às vezes têm até coisas boas para contar, mas parece que dá mais audiência falar de forma murmuradora. Parece que dá mais audiência, parece que chama mais atenção reclamar. Chega a ser desagradável. Chega a ser desagradável porque você percebe que aquelas palavras negativas vão sugando a sua energia. Então nós devemos virar esse jogo. E aqui é o segundo conselho que eu estou te dando. Vamos virar esse jogo. Vamos buscar dias mais felizes. Vamos vigiar a nossa língua. Vamos prestar atenção no que a gente está falando. Vamos agradecer mais e murmurar menos. Vamos elogiar mais e criticar menos. E um terceiro e último conselho, que talvez seja o mais pesado aqui de hoje. Você é 100% responsável pelo que você fala. Não importa o contexto. Não importa se você está chateado, se você está com raiva, com ira naquele momento. Você, eu, nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que falamos. Tudo aquilo que falamos. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que você esteja passando por uma situação assim que te deixou muito incomodado, você não perde a sua responsabilidade pelo que você fala. E é por isso que nós precisamos desse domínio próprio, que é uma virtude do Espírito Santo, né? Esse domínio próprio para a gente frear a nossa língua, controlar a nossa língua. Tem pessoas que são impulsivas demais para falar e acabam sendo inconsequentes quando falam. São pessoas perigosas, pessoas que não sabem guardar segredos, não são confiáveis, porque se ela fica um pouco abalada, um pouco agitada, ela começa a falar e falar até o que não devia. Ela não se responsabiliza por aquilo que está falando. Então nós temos que assumir isso também, assumir essa responsabilidade. Para a gente alcançar dias felizes, para a gente encontrar esses dias felizes, nós precisamos ser 100% responsáveis por tudo aquilo que nós falamos. E acredito eu que, tendo essa postura, nós vamos contribuir para que outras pessoas também fiquem mais atentas ao que estão falando. Vou dar um exemplo e aqui eu concluo. Você já teve a experiência de estar conversando com alguém
e esse alguém que está falando, e você só ouvindo, e a pessoa no meio da fala dela tomar um susto assim, tipo, nossa, acho que só eu que estou falando aqui, né? Pois é. Isso é importante para a pessoa perceber que numa conversa tem que haver uma troca. Tem que haver uma troca. E que por mais angustiada que ela esteja, ela precisa também dar espaço para outras palavras comporem a conversa. Perceba que eu não estou dizendo que nós não devemos desabafar, que nós não devemos colocar para fora aquilo que está nos angustiando. Muito pelo contrário, eu não estou indo nessa direção. A questão toda é quando nós nos tornamos meio que egoístas demais quando estamos falando. O que importa é só o que eu sinto, o que importa é só o que eu falo. E aí eu não filtro as minhas palavras, uso xingamentos o tempo todo, eu uso palavras de baixo calão mesmo ao tempo todo. Tudo isso compromete os relacionamentos, tudo isso compromete a credibilidade que a gente constrói no coração das pessoas. Como que as pessoas vão confiar em nós se nós somos inconsequentes com aquilo que falamos? Entende? Então, se você quer encontrar dias felizes, se você quer experimentar dias felizes, guarde a sua língua, vigie a sua língua e afaste a sua língua da falsidade. É o que o texto sagrado, é o que a sabedoria dos Salmos nos ensinou hoje. Se você puder me acompanhar nessa oração, quero muito abençoar a sua vida com essa palavra e também com essa oração para te ajudar a refrear a sua língua, te ajudar a ter uma conversa e um repertório melhor para abençoar o maior número de pessoas. Então, se você puder, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos aqui, muito obrigado pelo 4º dia da nossa jornada com os Salmos. Pedimos a Tua ajuda para aquilo que acabamos de aprender na Tua Palavra. Precisamos da Tua ajuda para ter domínio próprio e refrear a nossa língua. Porque nós aprendemos aqui, Pai, com essa sabedoria bíblica, que nós podemos sim desfrutar de dias felizes, desde que nós consigamos prestar atenção e vigiar a maneira como nós falamos, como nós conversamos, como nós utilizamos essa ferramenta que o Senhor colocou em nós, chamada língua. Nos ajude, Pai. Nos ajude, porque nós queremos usar a língua para abençoar e não para amaldiçoar as pessoas. Nós queremos usar a língua para construir bons relacionamentos e não destruir os relacionamentos. Nós queremos usar a língua, Pai Santo, para orientar as pessoas, para acolher as pessoas, para trazer paz às pessoas que estão aflitas. Nós não queremos usar a língua para espalhar o ódio, espalhar a murmuração, muito pelo contrário. Nós queremos ser agentes de bênção na vida de todas as pessoas que passam por nós. Nos ajude, Pai, nos ajude. Estamos nessa jornada porque queremos mais do Senhor, queremos aprender mais do Senhor e queremos ficar mais próximos desse padrão bíblico que nos ajuda a ser pessoas melhores, seres humanos melhores. Perdoe os nossos pecados, fique conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Estamos no 4º dia. Amanhã, ao meio-dia, temos um encontro marcado aqui para continuar a nossa jornada. Temos muito que aprender. Para buscar sabedoria e paz, precisamos mergulhar cada vez mais nos salmos bíblicos. Até mais.